estudadas com este método bioclimático, com 3 metodologias diferentes de acordo com os dados que estavam. Estas são as geosséries ripícolas, é a vegetação da beira-rio, se assim queiram chamar, espécies arbóreas. Aqui está o castanheiro, por exemplo, aqui está o quercus rolter, a aveleira e a cerejeira. E o quercus pyrenaica, que é este carvalho que está mais perto dos Pirineus. E também as pastagens herbáceas espontâneas pastáveis. Fizemos uma aptidão à agricultura de sequeiro, que deu isto, a aptidão à agricultura de regadio, a aptidão à civicultura em relação ao país, e fizemos uma síntese destas 3 aptidões para ver, no fundo, o que é que podia ser um retrato do país em termos de agricultura de sequeiro e civicultura interrelacionadas, digamos. Fizemos para todas as culturas, determinamos a aptidão integrada. A aptidão integrada é aquela que restringe a localização da aptidão a cada uma das culturas às condições de solo e morfologia do terreno. A mesma coisa para as espécies arbóreas. E, seguidamente, o que é que fizemos? Comparámos isto com aquilo que existe. Com aquilo que existe. E foi assim que percebemos que aquilo que existe foi representado pela Carta de Ocupação do Solo de 2007. Não conseguimos a carta mais recente. Mesmo assim, esta foi muito difícil de... Só depois de vários abaixo-assinados e reuniões com o Secretário de Estado, Ministros, etc., conseguimos a Carta de Ocupação do Solo para verificar em relação, de acordo com aquilo que tinha sido modelado, por exemplo, o olival tradicional, como veem, teoricamente pode-se expandir enormemente no país. É a imagem aqui à direita. E em relação às espécies arbóreas, vou-lhes mostrar esta, que está aqui em baixo, é do eucalipto. É aquela que vai causar mais contestação, de certeza. Mas as pessoas têm que pensar que, se de facto querem um país para arder, sem solo, sem água, sem isto, etc., sem biodiversidade, ou se querem encontrar um equilíbrio entre o valor económico destas espécies e a forma de os expandir. Este é um quadro que, no fundo, estuda o balanço entre aquilo que pode crescer e aquilo que deve regredir, cada uma das espécies. Esta foi a avaliação dos matos, para percebermos que, de facto, muitos dos matos existentes estão em situação onde são necessários para conservar o solo e a água. E depois fizemos várias avaliações, nomeadamente com aquelas cartas de aptidão à agricultura e à silvicultura e a comparação com aquilo que existe, que nos permitiram tirar as conclusões de que lhes falei logo ao princípio. No domínio do urbano, fez-se esta parte do trabalho, foi coordenada por uma professora da Faculdade de Arquitetura, que estava em mãos com a investigação do que são os itinerários romanos em Portugal, e produziu-se esta carta que
eu penso que é muito útil para se estudar a relação que existe entre os aglomerados atualmente existentes e os itinerários romanos. E depois fez-se uma carta de aptidão à edificação. E fez-se também a avaliação dessa aptidão à edificação relacionada com aquilo que existe, para se chegar à conclusão que mais ou menos metade da edificação está mal implantada. E fez-se isso a uma escala maior, em zoom, para as 18 capitais de distrito, depois de se ter avaliado a expansão de cada um destes aglomerados de acordo com períodos de tempo significativos. Para chegarmos à conclusão daquilo que já prevíamos, era que na Idade Média os aglomerados se localizavam em situações do ponto de vista ecológico adequadas e que é sobretudo a partir dos anos 90 do século XX que a expansão se dá de uma maneira brutal para zonas muito, muito desadequadas. Fizemos o lançamento, estes dois projetos estão publicados em 2 livros que estão aqui em cima da mesa, trouxe-lhes um exemplar para se quiserem folhear. E outra coisa que eu considero bastante mais importante que fizemos foi a construção de um WebGIS, uma plataforma informática, onde toda esta cartografia está inserida em formato digital e disponível para gratuitamente ser descarregada. E vou-lhes mostrar muito rapidamente como é que esta plataforma está organizada. É uma infraestrutura de dados espaciais, georreferenciados, que permite a visualização dos dados. É um instrumento de ordenamento do território. E estes são os 2 projetos. Esta é a plataforma. Eu, em vez de fazer ligação à net, depois pode demorar um bocado, vou-lhes mostrar. Este é um ícone de visualização. Este é um ícone de descarregar os dados. E este é um de visualização em ArcGIS. E como é que isto está organizado? Estes são os temas, 16 grandes temas de caracterização do país, 111 mapas já disponíveis e 39 mapas brevemente disponíveis, que só estão à espera da publicação em artigo para que os autores não fiquem prejudicados com esta publicação. Como veem, 4 mapas de fundo, que têm desde o Orto até que estavam disponíveis e que estão articulados com as legendas de cada uma das cartas. Se forem a este izinho de informação para cada uma das cartas, aparece-vos a legenda com as respectivas cores. Estas legendas ainda não estão traduzidas em inglês, mas vão estar. E também neste I da informação, os metadados. Os metadados têm um resumo de cada carta, que está em português e que está também em inglês. Depois esta ferramenta tem ferramentas de aproximação para se fazer zoom. Qualquer pessoa que tenha determinada propriedade pode ver com todas as cartas qual é não só a aptidão à edificação, como também a aptidão às culturas agrícolas ou às espécies arbóreas, etc. A identificação dos atributos, ou seja, se clicarmos sobre uma zona qualquer, nós podemos ver em cada carta qual é a classe
em que estamos. Por exemplo, aqui é a classe 4 do valor ecológico do solo. Tem ferramentas de medição, ferramentas de impressão, tem um localizador para facilitar e estamos neste momento a produzir uma versão só em inglês. Existe aqui ainda uma outra ferramenta que, para quem estuda casos mais particulares e localizados, é muito importante. É uma ferramenta que permite reordenar as layers, os temas, por cima ou por baixo, que queremos, e dar transparência também às layers. Ou seja, nós podemos querer ter por baixo determinadas layers e depois ir sobrepondo com transparência. Este é o visualizador SI, que é aquele segundo iconezinho, e depois há o download, para o qual a única coisa que é preciso é as pessoas registarem-se para nós ficarmos com o registro de quem é a instituição e, sobretudo, para que é que as pessoas necessitaram destes dados. A seguir ao registro será recebido uma password para o e-mail da pessoa que se registrou para poder fazer o login e depois fazer o download, descarregar a informação que nos interessa. Todos os metadados desta plataforma estão organizados de acordo com a diretiva INSPIRE. É uma diretiva europeia que diz que as pessoas, em 2017, os Estados-membros, em 2017, devem disponibilizar gratuitamente todos os dados que foram obtidos com dinheiros públicos. E isso é uma questão que nós fizemos questão de cumprir, porque acreditamos que, de facto, o desenvolvimento do país depende enormemente dos dados que estão disponíveis. E também a organização dos próprios metadados está feita de acordo com aquilo que a diretiva INSPIRE obriga. Tá? E com isto acabo. Como dizia, não se pode dizer que seja uma matéria muito difícil. Muito obrigado pela apresentação. De facto, a quantidade de trabalho e a dimensão de cada um destes mapas dava para fazer uma apresentação, porque era preciso explicar quase em detalhe todas as legendas e percebermos um bocadinho cada um dos mapas. Portanto, conheço que era difícil, mas havia alguns que eu fiquei com imensa vontade de os ver com mais calma, mas para isso existem depois os livros. Antes de passar à fase das perguntas, dizer que neste momento está a começar a haver uma proposta de uma intenção de revisão do PNPOD. Essa proposta de revisão não pode e não deve, não deve e não pode ficar alheia à existência deste trabalho. Para mais, o trabalho está com toda a informação disponível e, portanto, espero que a professora tenha a oportunidade, nesta revisão do PNPOD, de introduzir alterações que ele não teve, que até hoje não consagrou, e que possamos ter uma política nacional de ordenamento do território com qualidade, para se evitar um conjunto de erros que nos custam a todos muito dinheiro, a todos os níveis. Dito isto, passava então à fase do debate, pedindo às pessoas que se identifiquem e coloquem a questão de forma mais clara que entendam.
Professora, muito obrigado. De facto, é um prazer ouvir a sua professora a falar destes temas. Dou razão ao debate. De facto, cada mapa daqueles era uma aula. Também estou de acordo com o debate, que isto é uma ferramenta extraordinária. E a minha intervenção só para lhe dar os parabéns. Eu estava aqui a mandar uma mensagem a dizer alfarrobeira. Peço desculpa, eu estava com atenção ao que estava a ouvir e estava todo contente porque a professora também estava a dizer alfarrobeira. E aprendo-se imenso consigo. Eu tenho tido o prazer de ter esses livros e esta maneira de chegar à internet. Eu dou-lhes parabéns. Acho que isso seja uma ferramenta para as cidades, para toda a gente. Eu não quero fazer nenhuma pergunta. Ainda preciso de aprender muito mais para fazer as perguntas certas, mas isto era obrigatório que nós todos sabermos esta ferramenta para usarmos e a existência. Primeiro saberem que isto existe, para depois sabermos como é que podemos fazer as coisas. Pela minha parte vou tentar divulgar o melhor possível aquilo que eu posso prometer. Boa tarde, Irina Gomes, do GEOTA, Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e do Ambiente. Eu gostava de perguntar uma coisa muito concreta, que é aquela dificuldade de acesso à Carta de Ocupação do Solo, que é um documento produzido pela Direção-Geral do Território, e gostaria de perceber o que é que se passou para ser tão difícil para a produção de trabalhos como este, isso não ter sido imediato. E a outra pergunta é, na sequência da indicação que no POD está a ser revisto, também há um outro documento muito importante, que é a Política Nacional da Arquitetura e Paisagem, que deveria ter continuidade numa estratégia de arquitetura e paisagem. Não sei se isso está a ser acompanhado pela professora ou no ISA, porque faz falta. Também fazer as minhas perguntas. Obrigada. Não sei se podemos escolher mais algumas questões e depois, eventualmente, algumas das questões podem ser coordenadas. Margarida Cancela da Abreu, arquiteta paisagista. Começar por dizer que, de facto, é bom ter aquelas fotografias logo ao início, apesar daqueles professores e investigadores estarem muito sorridentes. Isto deve ser uma trabalheira terrível, coordenar uma equipa desta dimensão. É inédito no Instituto Superior de Agronomia, andei lá na década de 70, e de facto produzia-se coisas como a Carta da Aptidão da Oliveira, nós aprendemos, mas ninguém cruzava depois esses dados, os compartimentos não se transdisciplinarizavam. Isto é muito complicado, é de louvar, de facto, estes dois trabalhos que conseguiram isto, a colaboração de vários setores do Instituto Superior de Agronomia e de Arquitetura, o que é, de facto, muito importante. Em 1970, o curso de Arquitetura Paisagista foi à Alemanha, com o professor Caldeira Cabral, e fomos a um instituto em Bona, que tinha 18 funcionários, e que faziam este tipo de cartas, em que já tinham tudo, em 1970, para a dimensão da Alemanha, as cartas de solo, de vegetação potencial, que nós nunca tínhamos ouvido falar em Portugal, etc, etc. Voltámos em 90 e tínhamos mesmo os 18 funcionários, uns deviam ter morrido, outros deviam ter sido contratados, e tinham, portanto, já a começar a digitalização, coisa que de facto em 70 não tínhamos visto, mas em 90 já tinham. Portanto, já tinham este tipo de mapas que nós estamos agora com um esforço enorme a produzir. Depois, louvar, foi dito com ar para fazer download, com ar muito fácil, mas louvar a disponibilidade da informação, coisa que neste país, como depois a professora Manuela vai responder seguramente à Carta do Uso do Solo, além de não haver, nem sequer temos cadastro para o norte do país, portanto, todos os secretários de Estado e ministros que chegam dizem que vão fazer num ano. Nós rimos quando eles dizem um ano, mas de facto é a falta de vontade política. E não posso deixar, e se o Sr. Vereador me permite e a direção da Inova permitem, não posso deixar nesta casa recordar o professor José Delgado Domingos, que se bateu, sobretudo nos últimos anos, pela disponibilização gratuita da informação, que gritava com o Instituto de Meteorologia por não fornecer os dados. Nós tivemos esses problemas na década de 80, os serviços de ordenamento, os próprios serviços do Estado,
com o Instituto Geológico, por exemplo, as cartas eram caríssimas, pagas com dinheiros públicos, etc, etc. Portanto, louvar a facilidade com que isto tudo está disponível. E depois, não posso deixar também de fazer uma referência à ignorância dos decisores. A Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisistas já tentou sensibilizar ministros, secretários de Estado, às vezes apresentámos o da estrutura ecológica que já estava feito, o livro, de facto não percebem. Não percebem, de tal maneira não percebem que não existe ainda em Portugal uma coisa que está na lei, que está no pote anterior, que é o Observatório do Território, que nós gostaríamos que se chamasse do Território da Paisagem. Portanto, não há dados trabalhados, não há relatórios, nem sobre a taxa de urbanização, nem sobre esta informação toda que está aqui das culturas adequadas e desadequadas. Portanto, isto é uma ignorância. Os próprios autarcas, quando decidem uma urbanização, sem estes dados, sem esta informação, isto só pode dar a geneira. E, por fim, uma queixa terrível, que é a do incumprimento dos planos. Esforçou-se uma geração por fazer os planos diretores municipais o melhor que souberam, com equipas que não tinham experiência nenhuma, com autarcas que estavam na mão das equipas, é bom que se diga, que também nem percebiam às vezes o que se estava a pôr em duas dimensões. É muito difícil para o público e para os próprios eleitos, às vezes, nós só mostrávamos mapas em duas dimensões, as pessoas não estão a perceber muito bem o que é que ali está. De qualquer maneira, mesmo quem percebe, é o incumprimento, é o país do faz de conta, como nós dizemos, porque se é obrigatório a legislação e as áreas protegidas, se é obrigatório o património construído, se é obrigatório as urbanizações, o urbano e o não urbano, já as culturas e tudo o que se planeia para o espaço rural não é cumprido com o maior dos desplanos, nem acham que isto seja muito grave. Muito obrigada. Só dizer uma coisa, desculpem. Quer para a sessão Luísa, quer para esta sessão, eu anunciei à Diretora-Geral do Território, tínhamos esperanças na atual Diretora-Geral do Território, que é a geógrafa, a doutora Fernanda do Carmo, que faça, de facto, neste momento alguma coisa. Prometeu-me que mandava um representante, não sei se está aqui alguém a representar a Direção-Geral do Território, mas está aberta e exatamente ao que aquela senhora referiu. A primeira conversa que eu vou ter com ela é sobre a implementação da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, na qual a Associação Portuguesa dos Paisagistas colaborou e que de facto não está a ser sequer implementada nem bem divulgada. Portanto, tínhamos esperança. Eu penso que a professora já tem aqui matéria para dar alguns reportes. Em relação à documentação e à disponibilidade dos dados, também nisso nós estamos numa mudança de paradigma, não é? Não sei se tem a ideia de que em Portugal os dados, ter os dados é ter poder e, portanto, os dados eram aferrolhados por cada instituição. E as instituições muitas vezes tinham que encomendar de novo, fazer o mesmo tipo de trabalho, porque a informação que já tinha sido paga não era disponibilizada aos outros. Para quem trabalha em ordenamento do território e só o pode fazer com dados, desde os simples levantamentos até tudo o resto, isto era uma enorme dificuldade. E, portanto, é nesta transição que nós vivemos, em que as diretivas europeias podem dar um empurrão, mas ainda não é completamente adquirido. E este COS eu só o consegui quando, uma vez no técnico, quando os alunos me pediram para ir lá falar no seminário, eu lhes disse: vocês tenham cuidado, lutem pela disponibilização dos dados, porque senão ficam sem trabalho. E contei-lhes a história do COS. E estava uma senhora adjunta do secretário de Estado daquela altura na sala, que me veio depois prometer que nos fornecia o COS. A arquiteta Margarida falou aqui da questão do cadastro. Há dois tipos de dados importantes, sem os quais nós não temos uma carta de solos feita para todo o país com o mesmo rigor
com a mesma escala, com os mesmos critérios, etc. Aquilo que nós fizemos foi reunir todas as cartas que existem e fazer a interpretação do solo em alguns buracos que havia para o país. E a outra, de facto, é o cadastro. Eu não acredito que seja uma questão de preço. Todos nós sabemos que, mesmo quando há pouco dinheiro, há uma decisão importante sobre onde gastá-lo. E eu acredito que, se não há cadastro, é porque os nossos dirigentes, os nossos políticos, não querem. E pronto. Como é que se podem tomar decisões sobre política florestal em que 90% do país ou 95% do país são de gestão privada e tudo o resto sem um cadastro? É impossível. Não é? Convém a alguns sectores que de facto não haja cadastro, não é? Porque assim a confusão é completa e não. Em relação ao PNPOT e à Política Nacional de Paisagem, eu acredito que toda a nossa legislação de planos de ordenamento do território, o PNPOT é o nível nacional, depois o nível regional, depois o nível municipal, etc., está completamente obsoleta. Está ainda, digamos que virada um pouco para a Carta de Atenas, com a definição de usos dominantes. Quem trabalha nestas coisas sabe que quando nós já estamos numa altura em que temos que contar não só com interfaces difusas, mas também, por exemplo, no caso do mundo rural e da floresta, com a regeneração natural, não é? Porque já não estamos na fase em que era proposto arrasar tudo, fazer tábua rasa e depois plantar tudo em linha, de maneira a ser mecanizada, etc. Quer dizer, já não estamos nessa fase. Essa fase não quer dizer que ainda tenhamos passado para outra, mas tudo o que é a gestão florestal passa muito pela regeneração natural e a gestão dessa regeneração natural. E os planos não contemplam nada disso, nem sequer os planos de gestão florestal, nem sequer os planos regionais de ordenamento florestal, chamados PROs. Portanto, alguma coisa vai ter que acontecer. O nosso PNPOT que existe é de rir à gargalhada, para não dizer. Foi feito porque a Europa nos obrigava a ter Era obrigatório. Era obrigatório fazer e fez-se. Alguém fez aquilo que naquela altura foi capaz de fazer, de uma maneira completamente incipiente e não serve para nada. Não serve rigorosamente para nada, só serve para dizer que sim, senhora, que tem para fazer de conta. Portanto, para já era. Em relação à Política Nacional de Paisagem, está tudo muito parado, não é? Está tudo parado. A nossa esperança com este tipo com esta plataforma, e para os que trabalhamos nisto desde sempre, era poder ter disponível informação para ser rápido, para o resto do trabalho ser o debate sobre as decisões a tomar sobre as coisas e não estar sempre a voltar ao princípio, a começar com a mesma a arranjar a cartografia com a cartografia de base, etc. E a minha esperança é que isto seja uma semente deitada à terra, não é? E que entretanto as coisas vão se difundindo e vão crescendo. Não sei se conseguem encontrar ali facilmente, mas acho que era uma coisa que, pelo que eu percebi, há o eucalipto, tem aptos para o eucalipto, no fundo pode haver eucalipto. Eu acho que mostrou ali, não sei se foi isto que eu percebi ou não, mostrou ali um mapa onde, pelo estudo, há uma aptidão para o eucalipto. Depois mostrou a realidade. Pode pôr as duas coisas outra vez, qual é o apto para o eucalipto? Eu vou passando, se calhar, e depois as pessoas... Teoricamente, e depois qual é a realidade? Só para nós termos bem na cabeça. Sim. Então, porque o eucalipto não foi sempre à baila, não é? Eu vou dizer. E fiquei muito impressionado do texto estar muito sólido, reduzido a uma área
taxos ao texto. É mais ou Ah, menos isso é por o meio, texto. não é? Hã? É porque E era uma este coisa mínima ali. é de montanha, é de facto completamente localizado, não é? Porque era uma arte Portugal, e o Campo dos Besteiros, e não sei o que era texto, não era? Enfim, Era para aqui, não isso era um campo. é? Era para aqui, professora. Não, estas esculturas Mas diga-me que é para estão cima ou nas, para nas baixo. espécies arbóreas. Tá. Esta é das É cá em baixo, cá em baixo. É mais para baixo. Mais para baixo.